Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus para o fortalecimento da sua fé. Seguimos com a nossa leitura no livro de Gênesis. Hoje vamos para um capítulo muito interessante, capítulo de número 15. Na nova versão internacional está escrito o seguinte: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Então Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. E naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Aos seus descendentes darei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Que capítulo interessante, na verdade. A linguagem é um pouquinho estranha e chega até a ser um pouquinho aterrorizante, como o próprio texto ele vai afirmar. A questão é o seguinte: depois de tudo que aconteceu com Ló, toda aquele conflito, a vitória de Abrão sobre os reinos que tomaram o seu sobrinho e todas as suas posses, Deus aparece a Abrão e ratifica a aliança, faz com ele a aliança. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. É muito importante essa declaração: eu sou o seu escudo. E também, lá no versículo 7, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Nos tratados desse tempo, lá no Antigo Oriente Próximo, havia um acordo, um pacto, uma aliança, que é justamente a aliança que uma pessoa mais poderosa fazia com uma menos poderosa. A mais poderosa exigia da menos poderosa lealdade, e a menos poderosa servia aos propósitos desse que nós podemos chamar até de suzerano. Então,
As alianças dentro do contexto antigo, contexto este onde nós não temos estados nacionais consolidados, onde o poder e a violência estão pulverizados e o risco à vida era muito grande. Então veja só, toda a celeuma aqui, esses reinos, esses pequenos clãs, eles travavam um contra o outro, então qual que era a garantia? Que alguém que tinha menos posses tinha de viver em segurança. Era se aliar a reis fortes, a suzeranos poderosos. E é a mesma coisa que acontece aqui. Nos modelos antigos, havia um tratado, não escrito, mas um tratado formal, onde o suzerano ele estabelecia uma aliança. E a primeira cláusula é a identificação de quem está fazendo a aliança. Quando Deus fala, eu sou o seu escudo, eu sou aquele que te tirei de Ur dos Caldeus, Deus está se identificando. E nos padrões dos tratados da antiguidade, ambas as partes eram identificadas, mas aqui só Deus se identifica. Vamos deixar esse detalhe para ser complementado daqui a pouco. Deus aparece, diz quem ele é e Abraão vem com a primeira questão, o primeiro questionamento. Olha, Senhor, o Senhor disse que eu teria uma descendência, mas eu não tenho filhos e o meu único sucessor legal é o Eliezer de Damasco. E Deus falou o seguinte, olha, não vai ser assim, porque você terá descendentes, você terá filhos, e uma descendência tão numerosa que você não poderá contar. Deus, ele responde aos anseios de Abraão. Deus responde às dúvidas que Abraão ele tinha. Deus já havia prometido uma descendência para Abraão, mas ele era idoso, Sarai era idosa, por meios naturais não poderiam ter filhos. E ele expressa essa dúvida diante do Senhor. Ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos e o herdeiro do que possua Eliezer de Damasco. Deus vem, reafirma o compromisso que ele havia feito. E o que Abraão faz? Versículo 6, que é um versículo chave aqui. Abraão creu no Senhor e isso foi acreditado como justiça. Esse mesmo versículo vai ser citado por Paulo para dizer o quão importante é essa fé que fez com que a justiça de Deus fosse creditada sobre Abraão. E Deus mais uma vez diz, eu sou o Senhor que tirei vocês de Ur dos Caldeus para dar-lhes essa terra. E Abraão agora pergunta sobre a terra. Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa tal terra que o Senhor está me falando? E Deus propõe algo muito inusitado. Traga aqui uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. O que era a cerimônia de firmar um pacto, de estabelecer uma aliança na antiguidade? Acontecia da seguinte maneira, 2 pessoas que faziam aliança para oficializar esse pacto, afinal nós não tínhamos escrita, papel, documento, ofício, papel timbrado, selo, nós não tínhamos nada disso, nós não tínhamos cartório para registrar a assinatura, para reconhecer firma, mas na antiguidade havia uma maneira de tornar claro e formal aquilo que eles estavam fazendo. Eles cortavam animais na metade, colocavam uma metade de frente à outra, e as 2 partes do pacto, de mãos dadas, andavam por entre as carcaças. Iam e voltavam. O que isso significava? Significava o seguinte, olha, nós estamos formando uma aliança agora. Quem quebrar a aliança terá o mesmo destino dessas 2 carcaças. Ou seja, era um compromisso de vida. Era um compromisso seríssimo. Quem quebrasse poderia ser morto por causa disso. E o que acontece? Depois que Abraão ele coloca e dispõe todos os animais, ele é tomado por um sono profundo, cai em trevas sobre aquele lugar e Deus diz uma coisa, ó, você quer saber se eu vou cumprir aquilo que eu vou falar? Pois pode anotar. Olha, os seus descendentes, eles vão para uma terra escravizados e eles vão voltar para cá depois de 400 anos. Vocês vão ver isso acontecer. E quando isso acontecer, vocês vão saber que essa promessa, ela é para valer. Que eu, o Senhor, que tirei vocês de Ur dos Caldeus, vou cumprir essa promessa.
E um detalhe importante, na quarta geração seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Além de prometer a terra, Deus diz o seguinte: o povo que voltar dessa escravidão será instrumento da justiça de Deus para acabar com todos aqueles povos, para destruir todos aqueles povos que de forma obstinada, seguindo o exemplo das gerações violentas de Caim, seguindo o exemplo das gerações violentas de Lameque, essa geração e esses povos que de tão pecaminosos que eram, só poderiam ser alvos da justiça de Deus, e os descendentes de Abraão seriam utilizados para que Deus exercesse a sua justiça. E depois que o sol se pôs e veio a escuridão, veja só, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. E naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito, o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus e assim por diante. O que o texto está nos mostrando? Que no modelo daquele contrato, daquele ritual de estabelecimento de aliança, em que as duas partes iam e voltavam por entre as carcaças, aqui, quem que vai e volta? Só Deus. Aquele fogaréu esfumaçante era na visão e no sonho de Abrão, Deus indo e voltando, sem Abrão. O que isso quer dizer? Que o compromisso que Deus estava afirmando com Abrão era um compromisso incondicional e unilateral. Ou seja, Deus, por Ele mesmo, estava garantindo o cumprimento de toda a aliança e tomando sobre si toda e a íntegra responsabilidade de cumprir a aliança. Duas vezes Deus fala, eu sou. E Ele que é, Ele firma com a autoridade dEle, por amor ao nome dEle, por amor à sua aliança, em compromisso aos seus propósitos benditos, Deus mesmo, Ele sozinho, assina o contrato da aliança que Ele firma com Abraão. De forma unilateral, porque só Deus entra com a garantia dEle, e de forma incondicional. Porque quem era Abraão? Quem era Abrão? Um habitante de Ur dos Caldeus. O que ele fez para ter essa graça? Nada. A única coisa que Abrão fez é que uma vez ele chamado, ele creu no Senhor e a sua fé fez com que a justiça de Deus fosse creditada sobre ele. A vida de Abrão nos mostra como Deus estabelece esse compromisso, sem exigir de nós que nós estejamos naquela altura e dimensão espiritual para podermos alcançar a Deus. Nada disso. Deus entra com a sua aliança, com a sua providência. Deus que dá o primeiro e último passo. Deus que prepara tudo para nos alcançar. Por isso que nós cremos que a salvação é um ato único e explosivo de Deus em nos alcançar de forma monérgica. Só Deus pode fazer isso. E nós somos recipientes, receptores dessa graça. A graça que esteve um dia com Abrão é a graça que sobre nós também em Cristo Jesus se torna realidade, porque em Cristo Jesus as bênçãos de Abrão também viram as nossas bênçãos. Olha só que coisa maravilhosa, meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo e escutando esse episódio. Deus, Ele nos ama de uma forma tão perfeita, que a despeito dos nossos erros, a despeito dos nossos pecados, Ele dá o primeiro passo para nos alcançar, para nos redimir. Como o apóstolo João vai dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus não é um Deus orgulhoso. Às vezes nós ficamos bravos com alguém e esperamos que a pessoa venha e peça perdão para a gente. Deus, Ele mesmo sempre deu o primeiro passo em nosso favor. E agora, o que nós podemos fazer diante dessa graça de Deus, que firma uma aliança conosco? Crer. E crer implica em obedecer. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ele se tornou pai da fé, nosso pai na fé. E o seu exemplo de fé também é o exemplo que nós
devemos seguir para que nós possamos crer no Senhor e possamos ser justificados por meio de Cristo Jesus e vivermos essa realidade de uma aliança inquebrável. Olha só que privilégio, que segurança nós temos em Jesus. A aliança que Deus nos convida a fazer parte é indissolúvel, imutável, porque é Deus que garante e somente Ele. Que Deus possa nos abençoar e que nós, com fé, possamos fazer parte dessa história também. Porque a história de Abraão, lá em Gênesis, também é a nossa história, hoje feita em realidade por meio de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.